palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Palavras de esperança. Não podemos fingir que somos cristãos. Atos 19, 13 a 22. Continuando aí nossa reflexão sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Mais uma vez, obrigado pelos inúmeros testemunhos que têm chegado, pelas pessoas que encontram comigo, por aqueles que estão entendendo com clareza o que Deus está fazendo com cada um de nós. Ontem a gente falava, sobre a ação do Espírito Santo, O Espírito Santo transforma toda a realidade. E hoje a palavra de Deus traz um grande alerta mesmo. Uma leitura fácil de compreender e com um significado muito, muito forte para esses tempos que nós vivemos. Vamos à leitura. Alguns judeus exorcistas que percorriam vários lugares inventaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que se achavam possessos dos espíritos malignos com as palavras: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Assim procediam os 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno replicou-lhes: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Nisto o homem possuído do espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 deles e subjugou-os de tal maneira que tiveram que fugir daquela casa feridos e com as roupas estraçalhadas. Este caso tornou-se em breve conhecido de todos os judeus e gregos de Éfeso, e encheu-os de temor e engrandeceram o nome do Senhor Jesus. Muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar as suas obras. Muitos também que tinham exercido artes mágicas ajuntaram os seus livros e queimaram-nos diante de todos. Calculou-se o seu valor e achou-se que montava a 50.000 moedas de prata. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e a tornou sempre mais eficaz. Concluídas essas coisas, Paulo resolveu ir a Jerusalém, depois de atravessar a Macedônia e a Acaia. Depois de eu ter estado lá, disse ele: é necessário que veja também Roma. Enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, mas ele mesmo se demorou ainda por algum tempo na Ásia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, quanto ensinamento nessa leitura de hoje. Primeiro deles, com o nome de Jesus não se brinca. Escutou bem? Com o nome de Jesus não se brinca. A minha Bíblia é toda riscada, escrita, e eu já participei de alguns encontros, e sempre foi muito pregado Atos dos Apóstolos nos encontros, E nesse aqui eu coloquei aqui, do lado da minha Bíblia: o inferno conhece Jesus e os seus discípulos. Vocês ouviram essa leitura com clareza, Alguns judeus exorcistas que percorriam vários lugares inventaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que se achavam possessos dos espíritos malignos com as palavras. Olha o que eles diziam quando eles encontravam alguém que estava possuído do mal: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Então,
eles mesmos não viviam a essência do cristianismo. Eles falavam achando que aquilo era palavras mágicas. Talvez fosse alguém que já tinha visto Paulo, algum dos discípulos, fazer isso. Todo mal é expulso no nome de Jesus. Então eles falavam, olha, nós não conhecemos esse tal de Jesus não, mas em nome dele, que Paulo prega, nós te ordenamos, sai daqui, né? Então eles não tinham a afinidade. E aqui entra uma questão muito séria. As pessoas pensam que todo caso que acontece à sua volta é caso para exorcismo. Gente, eu estou na igreja há vários anos, né? Principalmente na renovação há mais de 20. E eu posso dizer para você que eu encontrei 2 casos nesse tempo todo que eu disse, olha, esses 2 casos aqui, eles são para um sacerdote que, orientado pela igreja, porque não será qualquer um também que vai lidar com essa situação. Não é porque não tem capacidade, porque o bispo designa. E aí eu fico muito preocupado quando pessoas do movimento parece que se intitulam exorcistas, né? E aí fica mandando capeta embora e a coisa pode desandar. Isso não é orientação da nossa igreja, né? Deus, ele pode em algum momento de urgência cuidar para que todo o mal saia pela a minha oração, por exemplo? Pode, porque ele é Deus e ele age na misericórdia. Mas isso é coisa muito séria, gente. Não fica vendo demônio em tudo que acontece à sua volta e não fique brincando com essas coisas, principalmente com a questão de exorcismo, de achar que todo caso que a pessoa começa a espernear no chão, que a pessoa começa a gritar, nossa, está possessa. Faz isso não. Isso é coisa muito séria mesmo. Se tem algo dentro da igreja que eu levo a sério, é esse assunto. Eu procuro levar tudo muito a sério. Mas a questão de exorcismo, de expulsar demônios, gente, não queira ver uma situação dessa de verdade, não queira, tá? Já chegaram para mim inúmeros casos, que se dizia que era só exorcismo. E aí, a primeira coisa que eu faço é conversar muito. Não é o meu ministério de oração por cura e libertação. Eu sempre deixo isso muito claro. Mas quando alguém chega pedindo para ser ouvido, a primeira coisa que eu vou fazer é ouvir. E aí, provavelmente, eu vou convidar alguém do Ministério de Cura e Libertação para rezar comigo. Em poucos casos eu vou rezar sozinho, porque não é o meu ministério. O ministério é música e pregação. Então eu rezo pelas pessoas na misericórdia. É confiando só em Deus. Mas ouvir as pessoas, isso eu faço com qualquer um que me procurar. Qualquer um. E então, várias pessoas já me procuraram e diante daqueles que ali falavam, às vezes até família, nossa, João, isso aqui o caso é sério, então vamos ouvir. E aí a pessoa ia conversando, e durante a conversa o Espírito Santo ele vai revelando o caminho que a gente tem que ir. Irmãos, eu vou dizer para vocês que na maioria dos casos está relacionado a mágoa, ressentimento, humilhação, violência física, violência sexual, violência emocional. E a pessoa vai se tornando tão agredida, tão acuada, tão violentada emocionalmente, espiritualmente, que aquilo tudo vai ficando dentro dela. E em alguns casos que eu já acompanhei, quando a pessoa ia partilhando, ela já começava a se contorcer. Em alguns casos, a pessoa, quando a gente começava a fazer uma breve oração, a pessoa começava a gritar, e qualquer um que às vezes estivesse ali pensar, meu Deus, isso aqui agora vai ficar... E Deus sempre me deu a graça de levar as coisas numa naturalidade muito grande, e ali eu vi o sofrimento daquela pessoa, e ali eu conduzi uma oração de perdão, de arrependimento. Quando terminava, a pessoa às vezes estava toda moída de tanta dor, tanto ter se contorcido, mas o semblante já era outro.
A paz já tomava conta daquele coração. E digo para você que não tinha nada a ver com possessão, e sim opressão. Sabe, imagina a cena, você está sentado e de repente chega alguém, coloca uma mão muito pesada na sua cabeça, por exemplo, e empurra sua cabeça para baixo. Ela de alguma forma está oprimindo você. A opressão, é claro que é muito mais amplo do que isso, pelo amor de Deus. Estou apenas dando um exemplo fácil de entender. A opressão é como se tivesse um peso muito grande sobre você o tempo inteiro. João, como que faz para resolver isso? Oração, meu irmão. Jejum. Não tem mal que suporte um jejum bem feito, uma oração bem feita. Claro, se em algum caso a pessoa você achar necessário que alguém reze com você, procure um grupo de oração. Não tem que ser o João, não, pelo amor de Deus. Qualquer servo, qualquer pessoa que você pedir que reze em nome de Jesus, pessoas sérias, porque eu sei de pessoas que estão, infelizmente, nem na igreja vão, estão até usando o nome da renovação carismática para rezar. Isso é muito sério, tá? Estou dizendo de grupos de oração sérios, de servos sérios que são ligados, que pertencem à igreja. Estou dizendo que tem que ser só da renovação carismática também não. Mas é muito comum que seja da renovação, porque é quem trabalha mais com isso. Ou, em muitos casos, quando me procuram, eu falo, não, você vai procurar um sacerdote, fazer uma boa confissão e você vai pedir a ele uma bênção sobre a tua vida. E quando o sacerdote der a bênção, tome posse de toda graça e de toda cura reservada para a tua vida. Não existe bênção maior. Espero estar ajudando vocês a refletir sobre esse assunto, tá? Porque a leitura hoje nos propõe que ali tinham pessoas que usavam o nome de Jesus de má fé. Não sei se era para chamar a atenção, não sei se era porque achava engraçado. Então, você que está me ouvindo aí, se na sua casa, na sua família, existem situações desse tipo, tá? Primeiro, haja com tranquilidade, com muita fé em Deus. Segundo, procure pessoas sérias para rezarem por você ou por sua família ou por quem quer que seja. Tá? O servo vai rezar, vai ajudar você, vai ajudar essa pessoa. Em muitos casos vai encaminhar para um sacerdote. Em outros casos, como eu faço muito, eu vou encaminhar para um bom psicólogo. Porque tem caso que não tem nada a ver com a questão espiritual. A pessoa pode estar tendo ali um surto psicótico. Então, queridos irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente se deparar com situações e sempre levar para o lado espiritual. João, parece que você não tem fé nessas coisas. Não, eu tenho fé demais. E peço a Deus todo dia que me dê muito discernimento. Porque se todo caso que tivesse chegado até mim ou até a renovação nós tratássemos como possessão, misericórdia. Não, gente, não queiram imaginar o que é uma possessão diabólica, não, pelo amor de Deus, tá? E aqui a leitura hoje trouxe esse assunto à tona e seria às vezes um assunto para me trabalhar 1 hora de prazo com vocês. Mas eu estou tentando ser bem sucinto, bem prático, dizendo para você, nem todo caso que a pessoa grita, chora, rola no chão, está ligado diretamente à possessão. Como eu disse, pode ser uma opressão maligna, o mal pode estar tentando incomodar essa pessoa assim de alguma forma. Pode ser uma questão psicológica, algo emocional, uma mágoa muito profunda. Então é preciso procurar pessoas sérias para que elas ajudem você a identificar o que está acontecendo. Um bom grupo de oração, um servo que está caminhando em unidade com a igreja, claro, né? Um sacerdote fazendo uma boa confissão, fazer jejum, rezar. E aqui, escute, preste atenção, um detalhe importante, não ter medo. Porque o nosso Deus é maior que todas as coisas que estão fora dele. Tratar tudo isso com seriedade, com respeito. Não é levar as coisas de qualquer jeito. Você viu aqui o exemplo daqueles que fingiam estar agindo em nome de Jesus Cristo.
a palavra, olha, gente, olha isso aqui. O espírito maligno replicou-lhes: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E aí fala que o homem possuído do espírito maligno saltou sobre eles, deu uma surra neles, arregaçou a roupa deles tudo, né? E esse caso tornou conhecido, tão conhecido, que esse fato fez com que aqueles que faziam as obras e usavam às vezes o nome de Jesus, usavam de magia, usavam de poderes ocultos, se arrependessem dos seus erros e queimassem todos os seus livros e materiais e se convertessem e voltassem para Jesus. Então, por isso que eu digo, não podemos brincar de ser cristãos, não podemos brincar de expulsar demônio, porque o mal, ele sabe quem é Deus, ele sabe quem é Jesus, e preste atenção, ele sabe quem são aqueles que são de Cristo. João, você não tem medo de lidar com essas situações? Não, graças a Deus não, por essa certeza, porque Deus é maior que tudo me acontece. Não peço para ver nenhuma vez uma situação desse tipo. Não corro atrás de situações assim, de jeito nenhum, não faço questão nenhuma. Mas tudo aquilo que chega até mim, eu trato com muita seriedade. O dia que eu sei que não é para mim, eu já digo logo, esse caso não é para mim. Eu não vou inventar que eu posso lidar com tudo, não. Ah, João, mas você está agindo em nome de Jesus. Sim, meu irmão, em nome de Jesus. Mas eu tenho que reconhecer meu lugar. Tem coisa que muitos servos começam e não conseguem terminar. Aí é onde a coisa dá problema. Então, servo, não invente. Quando você se encontrar diante de uma situação que você vê que você não consegue resolver, não comece, tá? Tenha a humildade, porque isso já faz o inferno tremer. O inferno treme diante de um coração humilde. Agora, quando nós ouvimos os filhos de Deus, quando nós temos compaixão daqueles que sofrem, com certeza a misericórdia de Deus já começa a ser derramando. Servos e servas do Senhor, não tenham medo. Aqueles que fazem a coisa com seriedade, Jesus Cristo jamais deixará ele passar vergonha, ser humilhado, passar isso que os personagens aqui da Bíblia hoje passaram. O inimigo pular em cima, machucar, rasgar a roupa. Não precisa ter medo, não. Os servos do Senhor que buscam a Eucaristia, que rezam o Santo Terço, que fazem jejum, que vivem a fé de forma séria, o inimigo não vai fazer isso. Por quê? Porque é protegido e guardado pelo próprio sangue de Cristo. O inimigo não suporta o sangue de Cristo, não suporta a humildade, não suporta um coração que luta pela santidade. Não estou dizendo que servos que rezam são perfeitos, não. Precisam se confessar, precisam buscar arrependimento sincero, precisam entender que eles não são deuses, né? Porque eu fico muito preocupado quando só uma pessoa, fulano de tal, serve para rezar para mim. Desculpa, quem fica procurando só um ou só outro servo, está colocando a fé no servo e não em Jesus Cristo. Você que está me ouvindo, que só serve o fulano para rezar para mim. Você não entendeu nada até agora, querido. Você está achando que é o fulano que tem poder? O fulano de tal não tem poder nenhum, não. Quem tem poder é o nome de Jesus. Eu já partilhei isso aqui. Uma das orações mais lindas que eu vivi até hoje, que mais curaram meu coração, foi um dia na cidade de Serra do Salitre, onde num seminário que eu ia pregar, eu botei o joelho no chão e ali não sei quem que mobilizou e todas as crianças que estavam ali vieram rezar para mim. Foi o dia que eu mais chorei até hoje, que alguém foi rezar por mim. Quando umas 20, 30 crianças se reuniram em redor de mim, estenderam a mão e rezaram, e rezaram, e rezaram. E ali eu chorei, e ali eu fui curado, e ali eu fui liberto. Porque naquela humildade, naquela simplicidade daquelas filhas e filhos de Deus pequeninos,
aquela oração chegou poderosamente ao coração de Deus. Então para com essa imaturidade de querer dizer, é só o fulano que resolve a minha situação. Isso está errado. Quem resolve a sua situação é Jesus Cristo. E ele usa dos servos mais humildes e mais pequeninos. Cuidado com essa atitude de ficar endeusando pessoas. Pessoas não resolvem nada. Pessoas não são nada diante da grandeza de Deus. Procure servos de Jesus Cristo, humildes, simples, e digam humildemente: eu preciso, reze por mim, para que eu tenha força para vencer essa situação. Eu vejo pessoas que se deslocam de uma cidade e andam 100, 200, 300 quilômetros para um fulano, para o ciclano fazer oração. Para de gastar gasolina à toa, para de perder tempo, para de arrumar sua fé em pessoas, para com isso. Seja mais maduro na fé. Isso é imaturidade, porque o homem, a mulher maduro na fé, ele procura um grupo de oração do lado da sua casa, um servo que às vezes ele nem conhece, e fala: eu preciso de oração. E Deus vai agir através de quem Ele quiser. Eu já fui rezar para pessoas que quando eu cheguei disseram: mas eu não conheço, você não sabe do fulano que reza, não, aonde eu encontro ele? Eu falei: irmão, o fulano está em tal lugar, mas eu vi em nome de Jesus, se você quiser eu rezo com você. Aí a pessoa: pode ser, então não tem outro, né? Ali eu fiz uma oração de 5, 10 minutos e para a honra e glória do Senhor, aquela pessoa foi liberta. E olha que nem meu ministério de cura é o que eu exerço, entende? Eu estou contando isso não é para exaltar meu nome, não, é para dizer que eu não sou nada. E se Deus quiser usar de mim para que a cura aconteça, Ele vai usar. Se Ele quiser usar daquela senhorinha mais humilde daquele grupo de oração, Ele vai usar. Deus, Ele usa de quem Ele quer. Agora, se nós continuarmos brincando com a fé, brincando que só o fulano, isso não vai acontecer. Por isso que muitos estão escravos e não são libertos. Porque até hoje você tem colocado a sua fé em pessoas. O dia que você colocá-la verdadeiramente em Jesus Cristo e deixar que a palavra dele chegue ao teu coração, você vai ser curado e liberto. Quantos testemunhos de cura e libertação eu já recebi por conta das palavras de esperança. E nem rezar por você aí eu fui. E Deus teve misericórdia e te curou. Porque Ele é grande. Porque Ele é poderoso. Porque Ele é o soberano Deus que está acima de todas as coisas. E diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, visita cada pessoa, cada lar, cada local de trabalho, cada veículo, cada lugar onde a minha voz, a minha oração e esse áudio estiver chegando. E que todo mal saia pelo poder do nome de Jesus. E que esse filho, essa filha de Deus, seja liberto para a tua honra e tua glória. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, tenham todos um bom dia. Sede santos, como Deus é santo. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança.